Eu sou eu sou juíza da Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Olinda, que a gente também abrange, essa vara é uma vara regional, que também abrange Paulista. Aqui no estado de Pernambuco, nós temos 10 varas, né, de violência doméstica contra a mulher, que é excelente, né? A gente tem estados até maior do que Pernambuco, que não tem essa quantidade de vara especializada, não é? Então, como eu estava dizendo, né, não quero me alongar muito nessa introdução, mas agradecer o convite, saudar a todos, né, todos os rotarianos, rotarianas e convidados, né, agradecer aos elogios da minha amiga Annelise, porque amigo realmente é suspeito, não é? Mas sempre que eu sou convidada para dar palestra, eu vou, porque eu acho muito importante essa conscientização, porque ainda hoje as pessoas vêm conversar comigo, não é? Muitas, inclusive, mulheres, que são extremamente, digamos, eu não vou falar a palavra machista, mas não deixa de ser machistas, ou homens mesmo que não admitem porque essa lei existe, não é? Olha, infelizmente ela existe porque ela é necessária ainda hoje, ainda vai demorar muito tempo para a gente não precisar mais dela, né? Eu lamento bastante, mas essa é a realidade. E a gente tem que parar e fazer um questionamento, né? Por que a gente vê, né, tantas notícias todos os dias nos noticiários? Será que a violência está aumentando? Será que é porque as pessoas estão tendo mais consciência da violência? Né? Será que a população também aumenta? Será que as mulheres estão também ficando mais empoderadas? Então, tudo isso a gente tem que parar para refletir, né? Mas uma coisa eu digo a vocês: na vara de violência doméstica, né, quando existe um processo, uma medida protetiva, não vou dizer a vocês que isso é impedimento para um crime de feminicídio, mas os índices mostram isso. Na minha vara, graças a Deus, a gente até hoje não tem casos de feminicídio. Pode ser que amanhã, espero que não aconteça, mas a gente sabe, né, que até hoje, lá na vara, não tem. Por quê? Não é que a lei seja milagrosa, não, mas ela intimida, sim. Ela intimida, ela é necessária, e eu tenho certeza absoluta que muitas mulheres estão vivas hoje por causa das medidas protetivas, que são muito importantes. Então, sempre que eu posso, eu já dei palestras em universidades, em colégios para adolescentes, porque é importante a população ter conhecimento. Claro, tem que ter conhecimento dos tipos de violência, que é muito difícil, né? A doutora vai falar depois de mim, então ela provavelmente ela vai focar em vários tipos de violência, principalmente a violência psicológica, que ela é muito grave e às vezes ela é subestimada, porque as pessoas acham que a violência tem que ser física, mas às vezes as feridas da alma são bem piores e causam um estrago enorme, causa depressão, sabe? Causa síndrome do pânico, a mulher adoece, né? E é uma violência muito presente em nossa sociedade. Porque o que eu vejo no meu dia a dia lá na vara são pessoas, mulheres que chegam, né, no estado emocional é, terrível, mas para ela ter coragem de ir para uma delegacia, não foi a primeira vez que ela sofreu aquela violência. Os índices mostram isso, infelizmente. Para a mulher tomar coragem, não é, romper essa barreira e ir para uma delegacia, ela já está nesse processo há algum tempo. E é incrível porque na própria família, né, essa mulher demora muito a procurar ajuda porque ela mesma é desacreditada. Ou porque a própria família, a própria mãe, a própria irmã dizem que isso é assim mesmo, que tem que deixar para lá, né, que essas coisas acontecem com todo mundo. Né? Então, ela se sente sozinha, ela se sente desamparada. Eu não estou nem falando dos fatores econômicos, eu estou falando de algo além do fator mesmo de encorajar, de ter coragem, de dar aquele passo, né? De se enxergar, ela não consegue. Então, se ela chega numa delegacia de polícia e ela não tem acolhimento, ela não volta mais nunca. Por isso que é tão importante as políticas públicas e que é tão importante a gente ter também os órgãos competentes para receber essa mulher, como uma delegacia especializada, né, da mulher. Lá em Olinda, a gente, graças a Deus, a gente conseguiu instalar, a gente, né, a
os órgãos do governo, evidentemente, conseguiu, né, instalar essa delegacia em Olinda, porque a gente só tinha delegacia em Paulista, e a gente via como isso fazia diferença. Porque às vezes a mulher chega tão fragilizada e o próprio agente de polícia olha para a mulher e diz: senhora tem certeza? Olha, ele pode ser preso. Olha, é assim mesmo. Né? Então, essa mulher que está daquele jeito, fragilizada, procurando ajuda, e é desacreditada pelo próprio agente de polícia, ela vai embora e não volta mais nunca. É muito complicado. Né? Então, a gente tem que ter uma escuta diferenciada, a gente tem que ter um acolhimento, porque essa mulher que chega, ela chega bem fragilizada, e é necessário, sim. Outra coisa importante que eu queria destacar para vocês é que a lei tem sim feito alguns avanços, apesar da gente ainda faltar muita coisa, o caminho é muito grande, mas a gente tem, né, ultimamente, não sei se vocês escutaram falar muito, né, da lei de Stalker, que é a perseguição. Né? A gente não tinha isso no ordenamento jurídico. A gente não tinha também, existia já a previsão da violência psicológica na lei, da Lei Maria da Penha, mas não, isso não estava no artigo como está hoje, né, no artigo 247b. Então, são avanços, não é, que a conta-gotas, não é, mas estão ocorrendo devagarzinho, né, já foi um avanço a Lei Maria da Penha. E outro avanço, depois, dentro da própria lei, um artigo que hoje incrimina, trata como crime o descumprimento da medida protetiva. Antigamente, o homem descumpria e era tratado como desobediência, uma outra coisa, mas não um crime grave. E hoje a gente tem o descumprimento de medida protetiva. Então, eu gosto muito, né, de mostrar o panorama que a lei dá essa possibilidade para que aquela mulher chegue na delegacia, solicite uma medida protetiva e, a partir dessa medida protetiva, se for descumprida, né, por ele, pode dar origem a uma outra ação criminal, é um outro crime. Isso também foi um grande avanço da lei. E nós temos várias outras coisas, por exemplo, no crime de feminicídio, não é? A questão da mulher que tem o relacionamento com o homem, né? Como a pena aumenta o crime de feminicídio. Na questão do crime de enviar nudes, se a mulher for companheira, tiver alguma relação com o agressor, com aquele homem que passa, né, que transmite, dá publicidade àqueles nudes, a pena também é aumentada. Então, é devagar, mas a gente está tendo avanços. Né? E a gente tem, na vara de violência doméstica, uma equipe psicossocial para dar apoio aos juízes para esclarecer as dúvidas. Eu não tenho o arcabouço psicológico para dar um parecer, então eu me cerco disso para ter uma opinião mais fundamentada. Então é muito importante o trabalho do psicossocial nas varas de violência doméstica. Nós temos um trabalho também, a maioria das varas é porque, às vezes, né, a imprensa não noticia as coisas boas, só as coisas ruins, o judiciário mesmo, só falar mal do judiciário, mas nós temos vários programas nas varas de violência doméstica. A vara que eu trabalho, por exemplo, tem um trabalho que está um pouco parado, porque teve a pandemia, mas agora a gente está retomando, que é o reciclo. Então, a gente pega aquele agressor que foi processado e trabalha com ele. A equipe psicossocial faz um ciclo de palestras, de conscientização. Então, aquele homem, ele vai ser trabalhado para ele se conscientizar. Porque também não adianta eu dar uma sentença, aplicar uma pena, mas ele não mudar o comportamento dele. E o interessante é que a gente tem visto que muitos desses homens, às vezes, iam com raiva para os encontros. E no final, alguns gostavam tanto que até estavam se tornando pessoas multiplicadoras, agentes multiplicadores ali daquela informação nos locais que eles moram. Né? Isso é muito importante, porque tem que mudar a cabeça. E nós estamos inseridos numa sociedade, sim, machista, né? E eu mesmo, né, como mulher nordestina, filho de nordestinos, luto todo dia contra essas questões, porque é muito difícil, porque a mulher ela é vista, né, com aquela pecha de que ela tem que ser a Mulher Maravilha,
ela tem que fazer tudo. Se o relacionamento deu errado, a culpa é dela. Ela é que tem que trabalhar para o relacionamento dar certo, não é? Ela é que tem que fazer tudo. Então é muito difícil, né, a gente quebrar também esse ciclo, a gente quebrar famílias onde as crianças veem o pai agredindo a mãe, né? O alcoolismo está muito ligado também a essas violências, mas não só a questão do álcool, mas existe também uma questão. Então, essa criança, tanto menina como menino, que cresce nesse ambiente, é muito complicado lá na frente. Né? Então, a gente tem um papel muito importante na luta, realmente, né? Na conscientização, no empoderamento dessas pessoas, homens e mulheres, meninos e meninas. Por isso que quando me chamam para dar palestras em colégios, claro que a gente muda um pouco a linguagem, principalmente quando o público é muito jovem, mas é muito importante fazer, né, essa jovem, esse jovem enxergar, né, que nós podemos mudar. Nós somos agentes desse futuro. E às vezes a menina ela tem que perceber que quando o namoradinho começa a não deixar ela sair com as amigas, a não deixar que ela use determinado tipo de roupa, não é porque ele está protegendo ela, não. Né? A gente tem que trocar as lentes, a gente tem que alertar. Então, é muito importante. Eu gosto sempre de dar exemplos, né? De como eu sempre cito alguns casos, né? E sempre as pessoas me perguntam, né? Como é que eu decidi assim, assado? Mas a Maria da Penha, a vara de violência doméstica é uma vara que é muito ligada ao caso concreto. Não tem uma regra. É desse jeito, eu condeno em tantos anos, não. Porque cada dinâmica, cada tipo de violência, ela realmente, infelizmente, ela é única e ela merece a nossa atenção. Por isso, né, que quando a gente tem dúvida, a gente se socorre sim do parecer psicossocial e nós procuramos também fazer uma gradação. A monitoração eletrônica é um instrumento muito eficaz, minha gente, que as pessoas costumam chamar de pulseira, né? Que não tem nada a ver, é uma tornozeleira. Não sei de onde veio essa história que é pulseira, que não é pulseira, é uma tornozeleira. E a mulher fica com o GPS. E esse GPS, quando esse agressor se aproxima, não é, dentro daquele raio que ele foi proibido, que é a zona lá de exclusão, esse GPS ele vai avisar, ele vai vibrar, ele vai mudar de cor, né? Então, é um instrumento muito importante. Claro que existe uma gradação. Dependendo do caso, pode acontecer um crime grave, um flagrante delito, que a gente prenda logo. Claro que existe. Mas sempre que a gente pode, a gente primeiro dá a medida protetiva. Se for um caso mais grave, aí sim monitora. E se essa monitoração ela é realmente descumprida, aí a gente prende. Né? Então, é uma lei que funciona, é um instrumento muito bom, é um instrumento que as mulheres precisam cada vez mais não fazer uso do direito, e muitas não têm conhecimento. Ainda hoje elas sabem que existe, mas elas não sabem que se ele descumprir, ela tem que ir de novo, ela tem que ir lá na delegacia de novo, porque se ela for de novo, ele vai responder por um outro crime. Porque a justiça também não vai saber se ele está descumprindo. Sabe se for monitorado, aí tem como saber. Se for monitorado, o CEME, que é o órgão, né, do monitoramento eletrônico, nos avisa. Mas, de outra forma, se tem uma medida protetiva sem monitoração e ele descumpre, essa mulher precisa ir lá, né, avisar. Precisa ir na delegacia ou até mesmo no fórum. Né? E a gente procura sempre receber bem essa mulher e sempre não aconselhar que ela também seja a diferença na comunidade dela. Porque essa história, né, que entre marido e mulher não se mete a colher, isso não existe, não. Quem inventou esse ditado foi um homem, né? Tá na cara, não foi uma mulher. Né? Outra coisa importante que eu sempre falo nas minhas palestras é o ciclo de violência. Que o ciclo de violência, claro, para começar um relacionamento, está tudo maravilhoso. Ninguém, né, para separar, basta um querer, mas para começar o relacionamento, tem que os dois, né, ter vontade. E quando começa normalmente esse ciclo de violência, as violências psicológicas, morais, são muito leves. A mulher, muitas vezes, ela não percebe. Não é incrível isso? Então, sua feia, sua gorda,
sua burra, você não faz nada certo, e tira essa mulher da convivência da família, dos amigos, não é? E aí é muito complicado. Essa mulher vive de migalhas de amor. Os poucos momentos felizes parece que dão combustível para ela continuar. Porque ela lembra que ela é aquela mulher, ela é é a Mulher Maravilha, a super heroína, que tudo tem que dar certo, tem que ser ela. Então ela vive daquelas migalhas, não é? E só que às vezes essa tensão aumenta tanto, né, que chega no patamar, não necessariamente vai acontecer, mas às vezes chega naquele patamar que desemboca na violência física, não é? Ou outras violências mesmo, a violência moral, né? São 5 tipos de violência: violência patrimonial, moral, sexual, física e psicológica. E aí, depois que ocorre esse ataque violento, esse pico, né, se volta, esse homem pede perdão, né, que é a fase que os psicólogos gostam de falar, né, que minha equipe trabalha muito nisso, que é da lua de mel. Esse homem pede perdão, aí joga a culpa em outras coisas, é o trabalho, é falta de dinheiro, é porque bebeu, e essa mulher perdoa, não é? E aí começa tudo de novo. E é muito importante, gente, eu gosto de falar nisso, que a gente não deve julgar, porque só sabe, não é, quem está passando. É difícil a violência psicológica, é difícil você conseguir se libertar. Muitas vezes a pessoa está muito envolvida e às vezes é um desconhecimento nosso. Eu digo isso porque antes de eu trabalhar na vara de violência doméstica, eu faço a meia-culpa e eu admito para vocês que algumas coisas eu não compreendia. Eu dizia, mas como essa mulher voltou? Como é que ela está dando outra chance? Mas a coisa é muito complexa. A gente não tem que estar aqui para julgar, a gente está para acolher, a gente está para responsabilizar esse homem, porque ele precisa ser responsabilizado. Mesmo que ela volte para ele, que isso aí não, né, não interessa a gente, mesmo assim, não a gente não vai passar a mão na cabeça dele, não é? Ele precisa ter consciência da gravidade dos atos dele. Eu já peguei processos, né, de um homem, uma mulher muito bonita, o cabelo grande, ele amarrar a mulher com fio numa cadeira, botar um espelho e cortar, raspar o cabelo da mulher com ela se olhando. Tipo assim, para retirar Que o a gente fez, símbolo dela que tinha entendeu? de feminilidade. Desculpa, tem uma mãozinha aí levantada? Alguém quer falar? Ninguém quer falar, não? Doutora Patrícia, com licença, Pois não. ficou acordado aqui na programação dessa reunião, Ah, 20 e, minutos, né? não, e eventuais perguntas no final, tá certo? Para Certo, me dar uma desculpe. dinâmica melhor à reunião, tá certo? Certo, eu Só vou, para concluir, eu fica à estou sendo vontade. super breve, porque já por causa, né, da hora, né, 20 minutos é pouco, eu falo demais, Estou mas entendendo, doutora, fique à eu vou vontade. concluir. É porque esse tema, né, a gente tem que vestir a camisa. Quem trabalha com essa causa realmente, porque é espinhosa e é muito necessária, sabe? Então, essa mulher, ela sofreu uma tortura psicológica tremenda. Ele raspou todo o cabelo dela, raspou a sobrancelha, tipo, tirou o símbolo que ela tinha de feminilidade, dizendo que agora ela era o objeto dela. Como também já tive processos, né, de uma mulher que recebeu uma navalhada no rosto, conseguiu fugir, caiu, o agressor alcançou ela e deu na outra face. Uma mulher jovem ficou marcada com as duas navalhadas no rosto. Então, gente, é impressionante, não é? Os casos que acontecem, e ainda no dia de hoje, eu pego casos no meu dia a dia do homem ter ficado com raiva porque a mulher não fez o jantar, porque não estava gostoso como ele queria, alguma coisa assim, o prato, alguma coisa, o jantar. Impressionante, sabe? E o jeito também dos homens se referirem às mulheres. Né? Por isso é que eu jogo o bastão para todos nós, todas e todos, né? Porque nós somos responsáveis, né? Por tudo, por essa sociedade continuar com essas ideias, por comentários, por risos maldosos, não é? Por às vezes as mulheres elas não têm a sororidade que precisa, né? E é muito complicado. E quando perguntam para mim se eu sou feminista, sem nenhum viés político, tá, minha gente? Eu digo que sou e com orgulho, porque as pessoas não sabem nem o que é ser feminista, não é? Que é apenas a igualdade formal, a igualdade de direitos, a igualdade intelectual. A feminista não quer ser mais do que o homem. Não, nem ela não gosta do homem.
Pelo contrário, né? Amo meu marido, né? Sou muito bem casado, não tem nada a ver com isso. Nem tem a ver com pautas de governo A, B ou C. Como também dentro do feminismo existem subdivisões. Mas a gente tem que entender que a luta pelo feminismo, que as pessoas não entendem, né? Que quem diz que é feminista é de um partido ou outro, que eu não sou de nenhum dos dois, né? Frise-se, né? De nenhum dos dois lados, né? Eu gosto de dizer isso. Mas tem que entender que é uma necessidade, né, que a gente precisa falar, a gente precisa explicar. E quem não sabe o que é, né, procure estudar um pouquinho. É interessante. Bem, minha gente, eu vou abrir para perguntas, que eu acho que a parte prática é uma parte que é muito assim interessante, até porque vai vir uma psicóloga falar depois de mim, então ela vai falar com muito mais propriedade sobre violências e o que é a violência doméstica e tal. Então, se alguém tiver alguma pergunta, eu terei o maior prazer em contribuir. Doutora Patrícia, nós agradecemos muito a sua participação, pela brilhante palestra aqui proferida, mas eu gostaria de lembrar o seguinte: a programação da reunião de hoje deixou para o final da atividade de hoje Ah, sim. Para mim era no eventuais final da fala, perguntas. desculpa. Tá certo, doutora Patrícia? Tá Então, bom, então. aconteça Então eu me conosco. despeço, agradeço e espero que ninguém precise, mas se precisarem, estou lá no Fórum de Olinda, ok? Excelente, parabéns. Obrigado, Muito doutora Patrícia. obrigada. Eu passo a palavra para a presidente Cristina Góes para fazer a entrega virtual do certificado de participação à doutora Patrícia Caiafo. Alguém vai colocar na tela o certificado? Marise, Annelise, é possível? Sim, sim. Marise, Coloco? pode colocar. Tá. Muito obrigada. Doutora Patrícia, agradecemos a sua brilhante participação, né, através desse certificado. O Distrito 4.500 de Rotary Internacional confere a Patrícia Caifo de Freitas de A. Galvão o presente certificado por haver participado como palestrante em reunião via Zoom, realizada no dia 22 de agosto de 2023, com o tema Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher em suas mais diversas formas. A você, doutora Patrícia, as nossas calorosas saudações rotárias em agradecimento a este momento. Eu que tenho a agradecer. Muito obrigada. Guardarei com muito carinho. Grata. Passo a palavra ao protocolo. Muito obrigado. Companheira Annelise, tem algum registro a fazer? Gostaria de parabenizar a palestrante, querida amiga Patrícia Caiafo, e que essa seja, assim, uma oportunidade da gente aprender cada vez mais, tenha sido e foi muito importante para nós todas, e que venha sempre nos visitar aqui na nossa comissão, porque é uma presença que só irradia aprendizado e boa energia para nós todas. Muito obrigada. Fica um abraço caloroso. Obrigado, companheira Annelise. Bom, vamos em frente com a programação tão bem elaborada para hoje. Teremos agora a satisfação de ouvir a doutora Evelyn Cardoso, psicóloga. Para fazer a apresentação da doutora Evelyn ao Rotary e aos seus convidados, convidamos a companheira Júlia Chalegre, do Rotary Clube de Igaraçu. Obrigada. Evelyn Cardoso, né? Psicóloga e terapeuta em empoderamento feminino, com atuação hoje na Secretaria da Mulher do Estado de Pernambuco. No entanto, ela, quando eu estava secretária da Mulher, instalou lá em Igaraçu comigo o Centro de Referência da Mulher, com atendimentos exitosos também, né? E além de encaminhar muitas dessas mulheres profissionalmente para exatamente se libertar do ciclo da violência. Conheço de perto o trabalho dela e fico muito feliz dela estar conosco aqui nesse momento. Evelyn.
Boa noite a todos. É com muito prazer, né, participar com vocês nessa noite. Dizer, Júlia, estou morrendo de saudade de você. E dizer que é uma honra falar depois de doutora Patrícia, né? É um trabalho que se entrelaça na rede, né? A gente tem essa ligação, né? Centro de referência, judiciário, polícia, mas o meu foco hoje não é esse. Meu foco hoje é a gente tratar e humanizar esse olhar para a violência doméstica e familiar. Né? Porque a gente ouve muito falar o que é violência, a gente tá vendo muito na mídia, né, os casos, né, feminicídio, violência doméstica, vídeos muito publicitados em grupos de WhatsApp, mas a gente precisa entender esse fenômeno. A gente precisa se questionar como sociedade por que isso está acontecendo e por que esse crescimento, esse aumento. Né? Antes da gente dar início, né, dizer que foram 10 anos de trabalho em centro de referência, Igaraçu, atendendo diariamente mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Mulheres que tinham, dentro desse quadro psíquico, uma dependência emocional, uma dependência, muitas vezes, financeira, que dificultava a saída dessa mulher do ciclo da violência. E aí, para entender melhor esse processo, a gente, como a doutora falou muito bem, existem 5 tipos de violência, né? Ela citou aí cada um deles, mas é importante que a gente entenda que a violência psicológica, como ela disse que eu iria explanar, né? A violência psicológica, para a gente, é a mais difícil de ser tratada, né? É a mais difícil da gente identificar, é a mais difícil de ser denunciada e a que deixa mais marcas, não no corpo, mas na alma. Quando a mulher ela sofre esses 4 tipos, né? Quando a mulher vem sofrer a violência, a primeira que ela sofreu foi a violência psicológica, que faz com que ela fique aprisionada nesse círculo, que a gente chamava de ciclo, agora houve uma correção, agora é círculo de violência. E aí a violência psicológica ela tem esse poder de prender a mulher nessa relação a esse homem, e para entender ainda mais esse processo, a gente tem que voltar na anamnese, na história familiar, na nossa cultura, para a gente entender por que ainda as mulheres se prendem tanto nessas relações. Nós temos uma cultura, né, que vulgarmente a gente chama de cultura machista, aonde a mulher, por muitos anos, foi objetificada, né, e vista como propriedade do homem. E a gente cresceu, a gente se desenvolveu ouvindo que a gente era alguém se tivesse um homem do nosso lado. E aí isso está no nosso inconsciente, né? Isso está de que a gente precisa desse homem, muitas vezes, para suprir as nossas necessidades emocionais. E aí essa questão psicológica está muito ligada à violência doméstica e familiar, porque a vítima de violência, ela coloca no agressor o poder de decisão, sabe? O poder de fazê-la feliz ou não, né? E aí isso traz uma dependência, o que é tão difícil de tratar no consultório. Eu passei esse tempo coordenando um centro de referência, mas acumulava os atendimentos psicológicos. E eu vi muitas vezes as pacientes dizer assim, doutora, eu sabia que se eu permanecesse com ele mais um dia, ele iria me matar. Eu sabia. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não. Não, né? Então, houve várias vezes delas que, se eu permanecesse mais um dia naquela relação, ele iria me matar. Normalmente, a denúncia é feita quando elas percebem o risco da vida. Enquanto fica na denúncia, enquanto as agressões é de uma forma leve, né? Quando elas percebem esse risco, elas criam coragem para denunciar. E aí elas vêm com essa fala. Eu sabia que se eu permanecesse com ele, eu poderia vir a ser morta, mas eu ainda sinto falta dele. Mas eu sinto falta, como é que eu amo alguém que me fez tanto mal por tantos anos? E elas se questionam. E aí, para a gente entender essa dependência emocional, existe um parâmetro que compara, né, na ciência, a dependência emocional ao mesmo processo químico causado no cérebro pela dependência química. Um ser humano que utiliza de alguns entorpecentes, que se torna dependente deles, dentro do cérebro, acontece um processo químico que faz com que ele tenha abstinência, que faz com que o cérebro queira novamente aquela sensação de prazer, né? Aquela descarga de neurotransmissores que vai dar àquela pessoa o prazer.
A mesma coisa acontece na dependência emocional, a mesma coisa, né? O mesmo processo, a abstinência, esse desejo de estar perto, mesmo eu sabendo que aquela situação me traz perigo, aquela situação traz risco, não só emocional, mas de vida. E aí a terapia faz com que a mulher ela saia dessa dependência, ela entenda esse processo e se liberte. A gente faz um trabalho, tá? Estamos agora, nesse mês, fazendo um trabalho de humanização nas polícias, fazendo com que eles entendam muitas vezes, porque a gente escuta muito de policial, essa mulher já esteve aqui, já fez a denúncia, ele descumpriu, ela quis vir retirar. E a gente faz essa conscientização, né? Essa humanização, a forma com que a gente olha para a violência doméstica, para que a gente entenda que é um processo de adoecimento. É um processo de adoecimento que muitas vezes vem do berço, vem de casa, porque eu e você, a gente aprende a se relacionar com os nossos pais. Então, se eu cresci vendo o meu pai diminuindo, ofendendo, agredindo, humilhando a minha mãe, eu entendo no meu inconsciente que aquela é a forma natural de se relacionar e vou buscar este perfil para me relacionar. Tanto a mulher quanto o homem, né? Aprendi vendo o meu pai, aprendi a me relacionar vendo o meu pai diminuindo, ofendendo, machucando a minha mãe, né? Então, a gente traz isso do berço, né? E a gente vai perpetuar isso no ciclo da violência que se estende não só no casal, mas na família, né? Na família. Então, quando a gente passa a entender esse processo, a gente olha para aquela mulher com acolhimento. Certa vez, nessa jornada, a doutora da Vara de Violência Doméstica aqui de Igaraçu, doutora Rúbia Celeste, nos convocou, o centro de referência, a gente ainda estava sob a direção de Júlia, convidou o centro de referência e os delegados dos 5 municípios que compõem a região, que a vara cobria 5 municípios. E aí ela questionou o centro de referência, ela dizia assim, por que, Evelyn, a mulher, quando vem da delegacia, o processo vem direto da delegacia, não passa pelo centro de referência, é tão comum a mulher desistir do processo, pedir para retirar a medida protetiva, e quando ela vem acompanhada pelo centro, a mulher, normalmente, ela vai até o fim. E aí a explicação que a gente tem é justamente esse olhar humanizado e o acolhimento que é feito na história e na dor dessa mulher. Eu sei que é complicado para as polícias, eu sei que é complicado para uma parte da rede ter esse acolhimento, mas é preciso fazer um esforço, porque isso não é de agora, como eu acabei de falar para vocês, é um círculo que vem desde o meu berço, desde a minha formação lá atrás. E se eu não sou acolhida por alguém que eu entendo que tem a missão de me proteger, eu vou desistir do processo e eu volto para o meu agressor, porque é mais um agente que me diz que aquilo é normal. Quando a mulher ela é revitimizada dentro de uma delegacia, como a doutora bem falou, né, que as DEANs ela tem um atendimento especializado, a mulher é atendida por mulher, ela tem esse acolhimento, porque quando ela é revitimizada numa delegacia, a gente reforça para ela, volta, vive daquela forma, porque longe daquilo não tem muito, não. Entendeu? E, assim, é um processo, né? Quando a gente faz um estudo sobre a vítima e o agressor, a ciência entende que, normalmente, os agressores são pessoas de estrutura narcisista. O que é uma estrutura narcisista? Uma estrutura narcisista é uma estrutura que enxerga as relações sempre no sentido de me favorecer. Eu sou o centro do universo, eu sou o centro do mundo, e as pessoas que eu vou me relacionar estão ali para me favorecer. E a mulher, que é a minha estrutura mais próxima, mais íntima, é o meu objeto de prazer, é o meu objeto de satisfação. Então, desta mulher, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso bater, eu posso maltratar, eu posso humilhar. E é assim que se dá essa relação do narcisista. É muito comum, quando a gente faz o estudo desse caso, identificar característica de narcisismo dentro desses agressores. E aí o narcisista, ele tem o poder de persuasão, ele tem o poder de convencimento. Então, o que acontece com a mulher nessa estrutura de violência, nessa história toda? Ela inicia encontrando alguém que ela acredita ser a solução de todos os seus problemas. Né? Porque é assim que o narcisista se apresenta, é assim que um abusador, vou trocar o termo, porque nem sempre tem um laudo narcisista. É assim que um abusador se apresenta nas relações, sendo tudo aquilo que a gente precisa, romântico, sabe, atencioso, observador, né, galanteador, sendo tudo aquilo que a mulher sonhou, almejou ou tem nas suas carências. E aí ele é muito ouvinte, escuta todas as dores, todos os traumas, todas as situações que a mulher já passou, faz
ali uma estratégia, e quando ele percebe que a mulher está extremamente já apaixonada, dependente e aprisionada daquela relação, ele vai começar a mostrar quem ele é. E aí, neste decorrer, ele começa a desconstruindo essa mulher. Por que desconstruindo? Porque existe um prazer em retirar daquele ser que ele admira inicialmente, o prazer em retirar desta mulher aquilo que ela tem de força, a sua identidade, as suas características. Ele começa a desconstruir, normalmente, mulheres que cozinham muito bem, começa a dizer que não está tão bom, que ela errou a mão, sabe, que ela não está fazendo as coisas direito, sabe, começa a colocar defeitos naquilo que ela se dedica mais a fazer, e aí vai desconstruindo, e ela vai acreditando e tentando melhorar sem sucesso, porque o intuito dele é minar essa autoestima, é minar essa identidade, afasta ela das pessoas que podem despertar para ela o que está acontecendo, afasta da família, afasta dos amigos, né? E essa mulher fica isolada nessa relação, onde o objetivo do abusador é sugar, né? É sugar dessa mulher a força que ela tem. E aí ela se sente, ela se projeta no olhar daquele abusador. Ela se vê da forma como ele descreve. Por isso que é muito comum no consultório a vítima de violência ela dizer que não sabe de nada, que ela é burra, que ela é incapaz, que ela não vai saber seguir a sua vida sem ele, que ele que decidia por ela, ele que decidia as roupas, ele que decidia o trabalho, que ela permanecia, as amizades, porque ele tem essa capacidade de persuasão na relação e vai desconstruindo essa mulher. E aí, quando eu tenho esse entendimento, né, quando eu tenho essa percepção, eu compreendo melhor se essa mulher volta, se essa mulher quer tirar o processo, se essa mulher desiste, quer tirar a queixa que não pode, mas que ela vai na delegacia e pede, e conversa com a gente, e diz, vamos comigo, normalmente com assessoria jurídica, pedindo para tirar, que quer desistir. Por quê? Porque ela não se vê capaz de seguir a vida sem esta pessoa que sugou dela as capacidades. E aí o trabalho da equipe multidisciplinar é mostrar para essa mulher que não foi tirado dela, que ela está tudo ali dentro, só que está guardado, só que está muitas vezes suprimido, que se ela precisa só botar para fora. Quando a gente fala do termo empoderamento, é trazer de dentro um poder que a mulher tem. Né, trazer de dentro esse poder que muitas vezes foi suprimido, foi abafado por esse tipo de relação. Não é fácil, não é fácil botar isso para fora novamente, mas é possível, né? Ela, por muito tempo, ela vai sentir falta? Sim, vai. Por muito tempo, ela vai ter que criar mecanismos para não voltar, para não ligar de novo para ele? Vai. A gente vai dar a ela técnicas para que ela consiga, muitas vezes, não ir por impulso. Porque a desconstrução vai fazer com que ela, muitas vezes, não tenha esse domínio tão forte. Né? E aí entra o trabalho da terapia. Então, o papel da gente nesse Agosto Lilás, o papel da rede é conscientizar não só as mulheres a denunciar, a fazer elas entenderem o ciclo de violência que elas estão, que é a violência, né, como foi explicado muito bem pela juíza, os tipos de violência, mas também fazer com que a sociedade entenda que é um processo de adoecimento e que a mulher precisa de apoio e de acolhimento, sabe? Que essa mulher é doente, incapaz de forma nenhuma, que ela tem uma dependência emocional e que ela precisa, muitas vezes, de uma ajuda multidisciplinar para não voltar mais a ser agredida por este homem e não voltar mais a procurar o mesmo perfil. Porque, como eu disse para vocês inicialmente, nós aprendemos a nos relacionar com os nossos pais, nós criamos padrões, né? Padrões de pensamentos, padrões de comportamento, né? E padrões naquilo que a gente busca nas relações. Então, se essa mulher não for tratada, ela vai buscar o mesmo perfil. Quantas vezes a gente pega casos de reincidentes, né? Tanto de agressores quanto de mulheres, que pela segunda vez estão em um relacionamento abusivo, porque essa mulher ela não foi tratada, ela não entendeu o que ela busca nessa relação. E isso a gente precisa se perguntar, porque eu digo a vocês aqui, ninguém está livre de um relacionamento abusivo. Ninguém está livre de uma violência doméstica familiar. Os números dizem isso para a gente vê aí policiais, pessoas do judiciário, né, médicas, advogadas, sofrendo violência doméstica familiar, pessoas que têm um nível de entendimento e conhecimento e que acaba caindo num ciclo abusivo. Por quê? Porque tem um padrão dentro de mim, né? Tem uma carência que o abusador, o psicopata, identifica e vai me oferecer inicialmente aquilo que eu preciso. Então, a gente precisa, primeiro, perguntar o que é que eu busco nas minhas relações. Quem eu estou buscando?
Outro ponto que eu queria colocar aqui para vocês, que já tem estudos científicos, e eu me debruço a estudar isso, o quanto é recorrente uma mulher que teve, dentro da sua estrutura paterna-materna, uma relação abusiva, porque existem mães narcisistas, acabar migrando para um relacionamento abusivo. Então, se eu tive pais que foram excessivos, abusadores, quem eu estou buscando na minha relação? Quem eu estou buscando nas minhas... O que é que eu busco? Qual é a minha carência? O autoconhecimento é poder. Eu preciso saber o que é que eu busco nas minhas relações afetivas, mas também minhas relações interpessoais. O que é que eu estou buscando para que eu não caia em uma relação abusiva? Para que eu não precise criar mecanismos para sair de um relacionamento abusivo, seja na amizade, seja profissional, seja na relação amorosa. Eu preciso me conhecer, né? Por que eu estou me relacionando com essa pessoa? O que ela tem que me atrai? Né? O que ela está fazendo? Que jogo é esse que eu estou permitindo, estou permitindo entrar? Né? Esse autoconhecimento é muito importante para que a gente não seja mais uma vítima em potencial. Como também, além disso, trazer essa humanização no olhar. Quando a gente vai nas escolas, dá palestra, nos postos, nas comunidades, a gente escuta muitas vezes de outras mulheres que ela gosta de apanhar, que a gente denuncia, a gente oferece ajuda e ela não denuncia, ou então se denuncia, ela volta para ele, é porque ela gosta de apanhar. Mulher nenhuma gosta de apanhar. Nenhuma. Né? O que acontece, como eu tentei explicar aqui para vocês, eu sei que eu falo muito rápido, falo muito, mas o que eu tentei explicar para vocês é que existe um ciclo de violência que se inicia na nossa formação. Existe um ciclo vicioso que se inicia lá atrás das nossas relações. Evelyn, existe exceção? Existe. Existe exceção. Existem pessoas que tiveram lares estruturados e acabou caindo num relacionamento abusivo porque caiu na graça de um narcisista. Né? Exceções, mas a grande maioria, quando a gente vai para o histórico, quando a gente vai para a vida pregressa, como diz a história, a gente vê ali as relações conflituosas desde lá atrás, né? E esse padrão de busca nas relações onde eu vou buscar um abusador inconscientemente. E é isso. Eu falo muito, né? E falo muito rápido. Ok, doutora Evelyn, vamos lhe aplaudir pela brilhante palestra. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, um orgulho enorme. Imagine para nós. Então, passamos novamente a palavra para a nossa presidente, Cristina Góes, que ela fará também para a doutora Evelyn a entrega de um certificado de participação nesta noite em que aludimos ao Agosto Lilás. Companheira Cristina? Obrigada, companheiro. Evelyn, muito agradecida, né, em nome de todos os presentes aqui nessa sala. Maravilhosa sua palestra, seu esclarecimento, assim como, né, a da doutora Patrícia. Claro que os assuntos se cruzam e vocês são brilhantes no que fazem e conquistam nossa atenção, e a gente aprende bastante com vocês, mesmo em 20 minutos de fala, viu? Muito agradecida mesmo. Então, a você, né, em nome do nosso agradecimento e gratidão, né, aqui total, certificado, o Distrito 4.500 do Rotary Internacional confere a Evelyn Cristina Cardoso o presente certificado por haver participado como palestrante em reunião via Zoom, realizada no dia 22 de agosto de 2023, com o tema Violência Doméstica, o que e como. O que é e como prevenir. A você, Evelyn, as nossas saudações rotárias. Passo a palavra ao protocolo. Muito obrigado, companheira. Bom, sem perda de tempo, passamos agora para esse momento culminante da comunicação entre nós com as palestrantes. Vamos possibilitar agora algumas perguntas. Segundo a opinião de Cristina Góes, sucintas, né, claras, né,
para que a gente dê uma dinâmica bem bacana a esse momento. A primeira companheira inscrita para fazer pergunta é Ana Fernandes, do Rotary Clube do Recife. Boa noite, companheiros. Boa noite, companheiro Walter. Bom lhe vê-lo, revê-lo. Boa Eu sou noite. Ana Fernandes, eu sou do Rotary Clube do Recife, como o companheiro Walter informou. Eu gostaria de parabenizar as duas palestrantes. E a minha pergunta é para a doutora Patrícia. Doutora Patrícia, eu sou agente da Pastoral da Família aqui no meu bairro. E eu tenho uma pergunta que a senhora falou sobre medidas protetivas, e a gente vê alguns casos na televisão que, às vezes, a vítima vai várias vezes e ainda continua e acaba, infelizmente, numa tragédia. Aí eu, como agente da Pastoral da Família, possa ser, espero que não, a gente pegue um caso desse. Então, a minha pergunta é, caso tenha uma família onde uma vítima já foi várias vezes e ele está, como é que eu posso dizer, ele está ainda atrás, vamos dizer assim, né, descumprindo as medidas. E ela já foi várias vezes na delegacia. O que é que a gente pode fazer? Eu, como um agente da pastoral, como rotariana, ou a gente pode ter uma amiga, um conhecido que também está nessa situação. Qual é o caminho que a gente dá para a gente ajudar essa pessoa? Obrigada. Se já tem a medida protetiva e não está havendo efetivo cumprimento, não pode deixar de informar as autoridades, porque o juiz não vai saber que ele não está cumprindo, certo? Se não há monitoração, é uma medida protetiva de afastamento, mas, digamos, normalmente a gente coloca 300 metros, claro que a gente adequa, pode ser mais ou menos, mas aí ele está passando todo dia na frente da casa dela, está olhando, ou então está mesmo incomodando, ligando, né? Não precisa nem ligar, basta ele passar na frente e ficar lá, né? Basta ele realmente estar perseguindo de alguma forma, aparecendo no trabalho, porque a gente coloca na medida protetiva a proibição, inclusive, de entrar em contato com membros da família. Isso também é colocado na medida protetiva. Então, se ele está descumprindo algum dos termos, ou está por rede social, WhatsApp, Instagram, Facebook, o que for, tem que ir na delegacia, tem que registrar e tem que insistir. E por isso é que a gente tem que ter esse cuidado com alguns agentes que vão dizer: deixa para lá, isso não é nada, não, é outro crime. Tem que fazer questão de registrar e tem que fazer questão que isso vai gerar um novo processo criminal. Isso é muito importante para que não aconteça nada de mais grave, né? A gente se preocupa muito com esses casos. Não sei se respondi. Então, é realmente ficar atrás e é realmente insistir e registrar a ocorrência e fazer questão e não deixar para lá. Nunca. Tá certo, muito obrigada. Ok, muito obrigado também. Agora passamos para a companheira Ana Maia, do Rotary Clube de Natal Reis Magos. Boa noite, gente, tudo bom? Primeiro, eu queria... Vocês estão me ouvindo? Está ouvindo direitinho aí? Sim, está bem, seu áudio está bom. Primeiramente, eu queria agradecer, né, a Comissão de Mulheres pela iniciativa do evento, pela insistência, né, apesar das intervenções que a gente teve. Eu acho que o assunto é extremamente importante. E eu queria saber, eu acho que foi a doutora Patrícia que falou aí primeiro sobre a questão do stalker, né? Que é uma novidade na nossa legislação. Então, eu queria só assim saber um pouquinho mais como é que funciona essa questão da perseguição, como é esse enquadramento, para a gente ter uma noção melhor de como, assim, o que que pode ser feito e como é que é caracterizada essa perseguição. A perseguição é um crime relativamente novo, né, do Código Penal, o artigo 147-A, que diz perseguir reiteradamente, não é? Por qualquer meio, ou seja, tem que haver a reiteração, não basta só uma vez, tem que ser mais de uma vez, né? Aí vai depender do caso concreto, e por qualquer meio, certo? Ameaçando a integridade física ou psicológica, ou restringindo a locomoção daquela pessoa, ou invadindo ou perturbando a liberdade ou a privacidade. Então, veja como é amplo, não é? Existem várias formas,
né? Até a pessoa, a gente vê muito hoje em dia a questão virtual, né? Dos haters, das pessoas famosas, mas isso pode ser aplicado àquela mulher. O homem, o agressor ali que está atrás o tempo todo, né? Mandando mensagem, e a pessoa fica intimidada, não consegue nem sair de casa, com medo, achando que ele vai estar lá na esquina, não posta mais nada, de repente ela postava no Instagram, mas não está postando mais nada, porque sabe que ele vai ver, que ele vai comentar, bloqueia, aí ele consegue outra forma. Então, é muito complicado. E quando a gente fala nisso, a gente lembra também que novas figuras estão aparecendo. Eu queria pegar o gancho para depois, para a doutora Evelyn, se ela puder comentar, a questão do gaslighting, que é uma figura também interessante, não é? Que está acontecendo muito, que o homem ele faz de um jeito, esse abusador, que ele desacredita essa mulher, ela fica na dúvida, ela não consegue confiar mais nela. Esse nome veio de um filme de Hollywood, não é? Não lembro a década, não sei se é a década de 50, um filme antigo, que o homem apagava, acendia a luz, pegava um objeto, colocava em outro canto, para a mulher achar que estava louca. Então, esses termos, né? Você vê stalker, gaslighting, né? Termos em inglês, mas que são fenômenos mundiais, né? Porque, infelizmente, a violência doméstica ela está presente no mundo inteiro. Não sei se eu ajudei assim a responder, ou se tem mais alguma dúvida. Ok. Obrigado, doutora Patrícia. Passamos em seguida para a companheira Marise Tavares, do Rotary Clube de Natal. Para a sua pergunta, Marise. Obrigada. Bom, não, eu faço minhas palavras de Ana. Parabéns à comissão. A gente suou hoje. Eu e Érica estávamos aqui estressados, mas parabéns, Evelyn, parabéns, doutora Patrícia. Evelyn, você disse uma coisa muito interessante. A mulher não gosta de apanhar. E hoje isso foi tema de uma palestra que eu proferi aqui. Mas minha dúvida, doutora Patrícia, é que eu fiquei sem palavras quando me perguntaram o seguinte: ok, a senhora está falando aí de medidas protetivas, isso, ok. Só que o que não existe uma política pública que impeça esse agressor. Ninguém vai estar aqui o tempo inteiro na frente da minha casa. Então, como eu vou denunciar essa pessoa e na esquina ele me pega? E aí vem vários casos que a senhora, óbvio, já conhece. Então, o que responder para essas mulheres que às vezes a gente tem tanto contato em palestras e como a gente consegue dar ela se sentir protegida, mesmo com medida protetiva, a gente sabe que o agressor se aproxima. E aí? Tem a Patrulha Maria da Penha, que ela também pode requerer. E se ele está descumprindo, tem que ir de novo. Tem que ir de novo. Tem que dizer o que ele está fazendo, gente. Porque a mulher às vezes acha, porque foi uma vez e tem a protetiva, que basta isso, não basta. Se ele não está monitorado ou preso, né, eu não tenho como saber. Preso, evidentemente, ele está lá recolhido. E monitorado, eu tenho que saber por onde ele andou, porque o CME me dá o relatório. Mas se não existe isso, só a medida protetiva, se ele descumpre, você tem que dizer a ela, olha, vá tomar as medidas cabíveis, vá de novo na delegacia, porque aí o juiz, a juíza vai tomar uma medida mais severa. No caso, eu mesmo, dependendo da gravidade do que o agressor faz, eu posso prender ou monitorar. Ou então eu posso chamar para audiência de justificação quando eu converso com ele, né? Então existe sim formas da gente tentar evitar que aconteça um mal maior. Agora depende também da vítima, porque se a vítima não fala nada, se ela acha que a gente está sabendo, a gente não está sabendo. É uma medida protetiva, mas não tem monitoração, então eu não tenho como controlar realmente. Então vai depender dela voltar lá e registrar a ocorrência ou ir no fórum, pedir uma certidão, pedir para falar com o assessor do juízo, com o juiz, tem que ir atrás, né? Infelizmente é assim mesmo e a gente não tem como ser diferente, né? A gente queria eu ter segurança para todo mundo, mas a gente não tem, né? É isso. Ok, gente. Então, para concluir esse tempo de perguntas, nós vamos passar a palavra para a companheira da Guia, do Rotary Clube de Pombal. Boa noite a todas e a todos. E, assim, primeiro queria fazer um registro aqui de como foi importante a gente perceber a conexão que existe entre o judiciário, né, e
acho que é o apoio psicossocial, né? A gente escutando a doutora Patrícia falar e a psicóloga Evelyn, puxa vida, está perfeito e está resolvido, né? Em tese, porém, com estatísticas positivas, que certamente vocês, é a minha pergunta. Então, assim, a gente infelizmente sabe que em algumas comarcas, alguns municípios ainda não têm esse aparato psicossocial, né? Recorrem às prefeituras, e as prefeituras já têm uma demanda enorme, né, para cumprir, e acaba o atendimento sendo prejudicado. Aí a minha pergunta, não sei se para as duas, não sei se há tempo, mas assim, as estatísticas confirmam que tipo, o que vocês poderiam dizer sobre essa estatística positiva com relação quando existe, aí eu acho que responderia também a Marise a companheira Marise de Natal, atenderia certamente essas pessoas que são atendidas não voltam mais e se empoderam. Assim, gostaria que vocês tecessem alguns comentários de forma breve, se for o caso, para eu ficar mais feliz e agradecida, porque entendi perfeitamente que os dois, a justiça e o apoio psicossocial é fundamental. Eu não sei se a doutora Evelyn quer responder a experiência dela. Sim, eu gostaria de fazer uma palavrinha. Veja só, dentre os 185 municípios que compõem o estado de Pernambuco, né, nós temos hoje a grande maioria, se a gente não tiver na totalidade, pelo menos aqui na Mata Norte, que são 19 municípios ao qual eu coordeno, os 19 têm organismo de política pública para a mulher. Uns com mais estrutura, outros com menos estrutura. Né? Alguns municípios têm a secretaria completa, com equipe multidisciplinar, que dá assessoria jurídica, psicológica, social e faz um encaminhamento para toda a rede. Outros municípios com uma estrutura menorzinha, com a coordenadora, que pega aquela mulher que vai para a delegacia, que faz um trabalho mais tão importante, mas com menos estrutura. E aí, esse trabalho fortalece o judiciário, porque são essas técnicas que traz essa informação para a mulher, que diz a ela, ó, se ele descumpriu, você precisa informar o judiciário, você precisa ir na delegacia e fazer de novo o boletim de ocorrência. Muitas vezes a gente tem que até acompanhar essa mulher, que tem agentes, como a doutora Patrícia falou, que se nega a fazer o boletim de ocorrência por descumprimento de medida. E aí a nossa presença como uma técnica ajuda essa mulher, reforça ela nessa garantia de direito. Então, funciona. Com relação aos números, né, a gente ouvia muito antes que o aumento dos números é por conta das campanhas. A gente atende mulheres que sofrem violência há 30 anos. A gente atende mulheres que sofrem violência há mais de 10 anos. Tem mais tempo de violência do que a própria Lei Maria da Penha, que completou agora 17 anos. Então, essas campanhas, essa estrutura de rede que se fortalece. Né? Agora mesmo foi lançado ontem o projeto Chamar, que é da Secretaria de Segurança Pública. Né? A Polícia Militar, a Polícia Civil, em parceria com a Secretaria da Mulher, estão promovendo ações e capacitações para formar os seus agentes. A Mata Norte aqui vai ser dia 1 de setembro, uma formação para todos os policiais militares e civis para ter uma humanização no atendimento. Então, existe um desejo, um movimento da rede de melhorar. Então, se a mulher ela se sente mais acolhida, claro que ela vai procurar ajuda, claro que ela vai fazer o boletim de ocorrência, claro que ela vai denunciar. Agora, quando a mulher ela chega na delegacia, ela é mal atendida, quando não tem no município esse organismo que acolha, que orienta, porque muitas vezes, como a doutora falou, a mulher ela se culpa pela violência, né? A dependência, a estrutura já foi tão enfraquecida, a estrutura psíquica dela, que ela muitas vezes se vê como louca mesmo. Questiona se realmente ela sofre violência e se realmente aquele homem é tão ruim como ela acha que ele é. Então, essa estrutura, né, executiva, né, do Poder Executivo de lá dos municípios, que ajuda essa mulher a orientar e a mostrar a ela que ela está, de fato, num ciclo de violência e que ela precisa procurar os seus direitos. Então, o aumento do número de boletins de ocorrência é por conta das campanhas que a gente faz em escola, em postos de saúde agora. A questão do feminicídio, e eu ouvi até hoje uma agente de polícia dizendo assim, será que se a gente parar para estudar os feminicídios que a gente está vendo, essas mulheres foram numa delegacia, esse mesmo sentimento que teve em Goiânia,
onde o policial que matou a companheira, ela nunca fez um boletim de ocorrência. Ela nunca chegou na rede. Entendeu? Então, esse grande número de feminicídios, infelizmente, a maioria dessas mulheres não chegaram no judiciário, não chegaram na polícia, não chegaram nessa rede de proteção. E eu queria só complementar o que a doutora está falando, né? Que isso não é garantia, evidentemente, que a pessoa foi na justiça, né? Está lá o processo criminal, isso não é uma garantia que não vai haver. Mas é o que a gente tem é que realmente inibe. Os índices diminuem bastante. Claro que a gente vira e mexe, a gente vê na imprensa, timbre protetivo, e mesmo assim foi lá e matou. Mas se a gente cotejar os números, se a gente comparar, a gente vai ver que quando a mulher procura justiça, esse número, graças a Deus, diminui bastante. E que assim continue, né? Diminuindo, até a gente entrar no nível, não vou dizer aceitável, mas que seja compreensível, que a gente nem compreende, né? Porque tanto ódio, né? É isso. Ok, muito obrigado, doutora Patrícia, doutora Evelyn, pelas respostas, pelas companheiras que formularam perguntas que vieram realmente enriquecer o conteúdo das palestras e o resultado positivo deste encontro de hoje. Nós estamos nos aproximando do final da reunião e eu queria agradecer a confiança e a honra que me foram concedidas pela presidente Cristina Góes e pelo apoio decisivo das companheiras Marise e Annelise. Dizer que foi um prazer enorme estar com vocês nesta noite. Contratempos existem para serem superados, precisamos continuar resilientes, mais fortes ainda. O que aconteceu valoriza o trabalho que se pretendeu fazer e que alcançamos os resultados previstos para hoje. Então, eu recorro, para concluir, a Santo Agostinho, para dizer que precisamos uns dos outros para sermos nós mesmos. Boa noite, muito obrigado. Passo a palavra para a companheira Cristina Góes para as suas considerações finais e o encerramento da reunião. Que lindo, companheiro Walter. Nós que agradecemos sempre o seu apoio, as suas palavras perfeitas, né? Muito bem colocadas agora ao final. Então, sinta-se abraçado, fraternalmente abraçado por todas nós e todos que estamos aqui nesse grupo, porque temos meninas e meninos, né, aqui, né? E saiba que nós o reconhecemos muito, viu? Aproveito a oportunidade para agradecer, sim, o apoio, né, das minhas companheiras e amigas, todas que estão aqui, em especial, se todas as outras me permitem, né? Marisa, Annelise, Érica, Júlia. Agradecer imensamente a participação e a perseverança de todos, em especial as palestrantes, que foram brilhantes em suas colocações, nos ajudando, nos esclarecendo, nos elucidando, né? Numa noite que poderia ser uma noite comum, mas foi uma noite muito especial, né? De muito aprendizado, desde o início até a culminância desse nosso encontro, desse nosso momento. Então, a vocês eu agradeço imensamente, né? E proponho aqui uma calorosa saudação rotária a todos nós que temos o grande objetivo de melhorar a sociedade que a gente vive, não é? Então, muito agradecida a vocês todos aqui. Um grande abraço, um beijo, muita gratidão, fiquem com Deus. Hoje é dia de Nossa Senhora, né? Que ela passe na frente de todos nós sempre, viu? Um grande beijo, muito agradecida. Fiquem em paz e boa noite. Valeu. Boa noite a todos. Foi um Boa prazer noite estar a com todos, vocês. gente. Obrigada. Parabéns Boa pela noite. Boa noite, obrigada. Boa